Muito bem-vindo, parabéns pessoal por estar assistindo essa live. Então vamos para mais uma live poderosa para que você venha abrir a sua visão e entrar aí no mundo competitivo, no mundo dos relacionamentos positivos. Então você está aqui hoje para aprender, você está aqui hoje para desenvolver. Então a arte de desenvolver, a arte de mudar a sua mente está em se conectar com a abundância, se conectar com a vida mais produtiva. Então, quando você é grato, quando você entende de gratidão, quando você entende de fé, fé é a certeza absoluta. Quando eu falo fé é certezas absolutas, você quebra o ciclo que estava te pedindo de crescer, quebra o ciclo que estava te pedindo de prosperar e acaba crescendo espiritualmente, mentalmente, profissionalmente, em todas as áreas da vida. Então vamos lá. O impossível só é impossível quando você decide. Então quando você decide realizar, quando você decide realizar, você materializa. Você materializa. Então, quando você decide materializar, você consegue alcançar níveis inimagináveis. Então, muitas pessoas ela ainda não decidiu materializar. Quando você decide materializar aquilo que você quer, quando você decide materializar o seu sonho, realizar o teu projeto, você consegue. Um exemplo, no meu livro, O Poder das Metas, você vai encontrar no Google, Robson Josué Cavaleiro Jardim, era impossível de materializar. Por quê? No começo que eu criei ele, eu não tinha dinheiro, eu não sabia como que eu ia fazer, como que eu ia escrever. Para você ter noção, eu era nas redações, eu não ia bem nas redações. Eu era o cara que ia sempre do mal a pior. Mas quando eu decidi realizar, quando eu decidi materializar isso, a coisa aconteceu. Era impossível e se tornou possível. Então, quando você toma uma decisão assertiva, você consegue romper a barreira do medo e você consegue atingir níveis que não tinha atingido ainda. Você consegue atingir níveis inimagináveis. Então, vou contar uma história para vocês. Olha que extraordinário. Eu treinava salto mortal, que já foi um impossível para mim. Para você ter noção, eu não sabia nem dar uma estrelinha. Eu me atirava para dar salto mortal, antes eu me atirava de costa. Muitas das vezes me atirava até quase que de cabeça no chão. Eu não sabia, porque faltava um mentor. Então, muitas das vezes, o que? Para a pessoa crescer, desenvolver, falta um mentor que vai ensinar aquela pessoa. Então, o que eu fiz? Eu comecei a aprender com pessoas que sabiam aquele movimento que eu queria aprender. Mas presta atenção no detalhe. Presta atenção no detalhe. Quando eu consegui desenvolver, quando eu consegui aprender o salto mortal, eu fazia network com outras pessoas e aprendia mais saltos mortais, fazia 22 mortal, um diferente do outro. Então a gente fazia competição de mortal. Então a gente tinha uma equipe. E aí uma vez, a gente competindo, para você entender do que é o impossível. O que é vencer o impossível e materializar. A gente tinha uma equipe e a gente começou a disputar ali com a outra equipe. Quando vê, o cara da outra equipe foi lá e falou assim, deita 3 no chão aí. E o cara foi lá e deu um salto mortal por cima de 3. Cara, eu me apavorei, todo mundo se apavorou, se impressionou. E o meu Deus, cara, e agora? Como que a gente vai ganhar desse camarada? Como que a gente vai ganhar da equipe do outro lado? Quando vê do nada, um camarada que era da nossa equipe, que é chamado de Bruninho, do nada, ele falou assim, deita 10 aí. Todo mundo assim, deita 10. Mas tu não tá ficando meio tentando a cabeça. Não, não. Pode confiar. Deita 10 aí no chão. O cara foi lá, deu um salto mortal por cima de 10 pessoas e ainda sobrou um espaço para 3. Cara, o cara fez o impossível. Quando ele decidiu, a coisa materializou. Quando ele decidiu, a coisa materializou. Todo mundo ficou impressionado com aquilo. Por quê? Porque ele tinha uma carta na manga que ninguém sabia. Ele tinha um salto mortal, ele tinha uma força, uma energia, uma coragem que ninguém tinha.
Então, o impossível só é impossível quando você decide materializar. Então, é assim que é. Então, eu estou dando palestra em vários lugares. Aqui está o meu número. Então, você vai anotar esse número, vai me chamar no WhatsApp. Já dei vários treinamentos, várias palestras, já fiz inúmeras apresentações poderosas nos lugares onde eu vou. Ali acontece uma grande transformação. Então, o impossível, grava essa frase impactante. O impossível só é quebrado por alguém que acredita que não existe impossível. Quando você acredita no teu potencial, quando você decide realizar, quando você decide materializar o teu sonho, fazer aquele sonho sair do baú ou sair da gaveta só anotado no papel, quando você decide materializar, ele acontece. Então, quando eu decidi, bom, eu vou materializar o meu livro do Poder das Metas. Você vai encontrar ele no Google, você vai escrever no Google Robson Josué Cavaleiro Jardim, vai estar um livro vermelho, o Poder das Metas, vai estar lá o livro. Então, olha que extraordinário. Quando um ser humano decide realizar, ele realiza. Então, como vou dar um exemplo aqui para você. Eu não fazia exercício nenhum. E aí teve uma época que eu me viciei em exercício, treinava das 6 da manhã até a meia-noite. Eu era jovem, tinha 11 anos de idade. Naquela época, eu tinha a mesma energia, a mesma força, a mesma vitalidade de um adulto. Eu tinha 11 anos de idade, eu treinava capoeira, mas eu tinha a coragem, a audácia de enfrentar um homem adulto, porque eu tinha muita força, treinava muita velocidade, muita elasticidade. Então, naqueles treinamentos eu aprendi sobre velocidade, elasticidade, domínio do corpo, treinava a força, treinava o desejo, treinava o desejo de realizar, de materializar. Então eu tinha o desejo de materializar, treinava acrobacia, treinava saltos mortais, treinava várias coisas. Mas para mim foi algo que foi um realizado impossível, porque eu decidi materializar. Então eu não tinha coordenação motora nenhuma, zero, zero. E só eu fazer essa live para você já é algo que eu decidi materializar, porque eu tenho 90% de déficit de atenção. Então eu decidi superar os problemas e as diversidades do dia a dia. Eu já passei por situações que as pessoas estavam ao meu lado assim, puxa vida, cara, tu não presta atenção em nada. E realmente eu não conseguia prestar atenção. Muitas dificuldades de aprender por conta do déficit de atenção. Então só o que eu tinha o quê? 10% da atenção. Quando eu decidi, bom, eu vou dar toda essa atenção que eu tenho, esse 10% para Deus. E os outros 90% ele completa. Eu dei o dízimo para Deus, os outros 90% ele completa. E ele conseguiu completar. E ele completou, não é conseguiu, né? Ele completou a minha mente, e aí os 90% da atenção é Deus que toma conta de todo o meu ser e faz eu ter a atenção completa. Ele completa a atenção que falta. Então os outros 90% é abençoado. Então isso conta de uma espiritualidade. Quando eu sempre falo, você entra lá em contato do best-seller, que é a Bíblia, que não é só um monte de letra em cima do papel, você consegue fazer coisas que você não tinha conseguido antes. Então, a arte de materializar, o poder do realizar, o poder da realização, o poder de você transformar aquele sonho que estava só no papelzinho, que estava só um rabisco, fazer ele se tornar realidade, fazer o impossível se tornar possível, tá na decisão do ser humano. Quando você decide. Então, você não emagreceu ainda porque você não decidiu. Você ainda não passou nesse vestibular porque você ainda não decidiu. Quando você decide, você vai conseguir materializar o teu sonho. Quando você decide, você vai conseguir materializar aquilo que você está desejando. Você não aumentou o nível de espiritualidade, você ainda não se tornou um palestrante profissional, porque ainda você não decidiu. Quando você se posiciona, o milagre acontece. Quando você se posiciona, você consegue fazer a coisa acontecer. O que é milagre? Milagre é fazer acontecer a realização dos teus sonhos.
Então, quando você consegue fazer isso, você consegue transbordar. Eu tenho uma formação de palestrante, ela custa R$ 1.000, ela está na promoção, uma Black Friday que eu estou fazendo. Então, essa sacada, essas sacadas que eu dou lá na minha formação de palestrante é muito boa, do profissional atrativo. Então, nos lugares onde eu palestro, ali, nas tomadas de decisões, eu faço as pessoas tomarem as decisões mais assertivas possíveis, para que ela venham fazer o impossível dela, aquilo que ela não conseguia, aquilo que era uma barreira, aquilo que era intranspasável, ela consiga realizar. Que ela consiga ir a outra margem do rio. Deu para entender? Vamos supor que você está numa margem do rio. A margem do rio. E o nome do rio é impossível. E nessa margem do rio que você está, é a margem da escassez, é a margem da vitimização, da tristeza, a margem que você entra em depressão, que você está angustiado, que você está passando por problemas inimagináveis, a margem que as dívidas vêm chegando. E do outro lado do rio, tem a prosperidade, a paz, tem a fé, tem o amor, tem a vida com abundância, tem a felicidade que você quer. E você quer sair desse lado do rio, ou seja, sair do estado atual, chegar até o estado desejado, você tem que vencer a barreira do impossível. Mas você só vai vencer essa barreira quando você decidir ir para o outro lado. Quando você decidir ir para o outro lado. Então, o que eu vou falar para você? Para você realizar o impossível, construa pontes. Construa uma ponte entre onde você está até o objetivo que você quer. E se você construiu uma ponte que te levou a rumos ruins, te levou a lugares que não era para você, através das suas atitudes, cada atitude errada que você tomou, você foi construindo um pedaço dessa ponte e você chegou num lugar ruim, digo para você, destrua as pontes. Construa as pontes que vão te levar rumo ao amor, à fé, à esperança, a alcançar suas metas e objetivos, e destrua as pontes que te levaram às coisas ruins. Então, você tem que ter essa mentalidade. Então, eu amo, grava essa frase impactante, eu amo o impossível, porque lá a fila é menor. Então, lá a fila é menor. Então, ame o impossível. Deseje realizar aquilo que você não realizou ainda. Então, está no momento da gente mudar de nível. Então, no best-seller do best-seller, que é a Bíblia, lá diz o seguinte, que o nosso Deus é o Deus do impossível. E que tudo é possível ao que crê. Quando você decide isso, quando você coloca isso na cabeça, bom, tudo é possível ao que crê. Então eu vou conseguir lançar o meu best-seller, vou conseguir escrever um livro, eu vou conseguir esse ano completar o meu curso profissionalizante, eu vou conseguir esse ano fechar vários treinamentos, mentoria, masterclass, imersão. Esse ano eu vou conseguir realizar meus projetos, meus sonhos, e além do que eu estava indo, talvez você não está conseguindo ir além. Então, o que acontece? O empresário, ele quer sair do nível A para o nível B. E talvez para ele é impossível ele chegar perto das outras marcas, chegar no nível dos outros empresários. Mas quando você decide materializar isso, quando você decide na sua mente, você consegue criar uma energia, e essa energia do sonho, a força do sonho, faz você realizar. Grava essa frase impactante, eu quero que você grave na tua mente e nas tábuas do teu coração. Não confunda diamante limpo com diamante sujo. É verdade, não confunda o diamante limpo com um diamante sujo. Com vidro, eu errei a frase aqui, pessoal. Me desculpa. Não confunda vidro limpo com diamante sujo. Então, muitas pessoas estão confundindo o vidro limpo com diamante sujo. Para você ver, o vidro está limpo, mas ele não tem o mesmo valor do diamante. Ele até tem um valor pequeno, mas o diamante ele tem um valor inimaginável. Talvez
Você tem um diamante dentro de você. Ele só está ofuscado pelo barro, pela lama. Talvez você entrou em um lodo, entrou em uma gosma, entrou em um lamaçal. A tua vida entrou na lama. Muitas das vezes você entrou na lama por um problema ou outro. Mas o que eu quero dizer para você, que você não deixou de ser um diamante. Você é uma joia rara nas mãos de Deus. E você tem que abrir a tua visão para isso. Quando você entende e descobre que você é uma joia preciosa na mão de Deus, você só tem que limpar esse diamante. Só tem que limpar para fazer ele brilhar. E lapidar ele para chegar em níveis que você não chegou ainda. Então, muitas das vezes, a pessoa confunde o vidro limpo com o diamante. Então, muitas das vezes, o empresário, ele não sabe identificar o que é apenas um vidro limpo, um vidro limpinho ali, e um diamante. Muitas das vezes, aquela pessoa ali que está ofuscada, passando por problemas, por dificuldades, ou talvez não está até dando a produtividade que tem que dar naquele momento. Talvez essa pessoa é um diamante e você não descobriu, e aquela pessoa não descobriu o potencial. Qual é o segredo? Qual é o segredo para a empresa alcançar o impossível, para você alcançar o impossível? É você pegar a peneira e descobrir o que é diamante, o que é vidro limpo. E lavar essas pedras e descobrir o que é o diamante, o que é o vidro limpo. É isso que você tem que descobrir. Vou dar um exemplo para você. Eu trabalhava num lugar, e neste lugar eu não conseguia produzir de jeito nenhum, nem eu, nem meu amigo. Hoje ele está no outro país, a gente não conseguia produzir nada, zero. Fazia só 3 peças por dia, e as nossas peças no final do dia era devolvida de volta na mesa, porque as peças eram ruins, ficavam torta, mal lixada, e ainda quando alguém batia com o martelinho com a massa, caía tudo. O que aconteceu? Tinha outros que estavam em níveis maiores que nós, mas eles eram tudo certinho, tudo direitinho, mas era como eu estou dizendo, como aqueles vidros limpos. E nós ali no meio da lama, não conseguia produzir, não conseguia dar as metas, não conseguia fazer coisa alguma. A gente foi ensinado. A gente passou-se a peneira. Talvez alguém descobriu, por detrás desse monte, dessa falta de produtividade, por detrás desse atraso nos processos, por detrás desse pessoal aqui que não dá resultado, tem um diamante. O camarada, ele acreditou em nós. O supervisor de produção naquela época acreditou em nós. E ele falou assim, eu vou dar uma chance para essa gurizada. Eu quero que vocês ensinem esses camaradas. E aí começou a nos ensinar, a gente começou a fazer 4 peças, 5, 6, já começou a melhorar a qualidade, já começamos a lixar melhor, dar massa melhor, começamos a subir de nível, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 30, 40, já cheguei a 50 peças, 60. Se eu não me engano, meu recorde foi 70 peças dentro do setor, em perfeitas condições, em condições de ir para a linha de produção e não voltar mais. E ali o que? Descobriu-se diamantes que estavam em oculto. Então, talvez o diamante da tua empresa, ele está em oculto. Talvez ele não está dando resultado. Talvez você é um diamante que não está dando resultado porque você entrou na lama da depressão, na lama da mágoa, na lama do desespero, na lama da falta de confiança, da autocomiseração, na lama do não merecimento. Então, essa lama do não merecimento está atrapalhando você. E aí você não acredita que você pode materializar. Você não acredita mais que você pode materializar. Você não acredita mais que você pode crescer, que você pode evoluir, que você pode desenvolver, que você pode ser alguém feliz, que você pode emagrecer, que você pode se formar, que você pode realizar. Você não acredita mais. Por quê? Por conta dessa lama, está fazendo tudo parecer impossível para você. Você pegou a sacada que tem aqui?
É importante para você tudo que eu falei até aqui? Então, esse lamaçal tampou você, você não consegue ser esse diamante. Então, quando você decide materializar, é como se fosse uma água, um colírio que limpasse os seus olhos. É como se fosse uma água limpa que lavasse aquela pedra preciosa e você enxergou que você é um diamante. Então é assim que funciona. Pessoal, eu tenho vários treinamentos, várias palestras, já palestrei em vários lugares, em inúmeros lugares, e nesses lugares aonde eu palestrei, ali houve transformação. Então, quando eu acreditei que eu ia materializar, quando eu decidi assim, ó, agora eu vou materializar, a coisa começou a acontecer. Então, quando você é um colaborador, é um gestor, é um analista, você decide materializar, a coisa começa a acontecer, a coisa começa a fluir. Então, muitos não decidiram ainda, então é uma falta de decisão. Então, vou falar aqui um pouco de certezas absolutas. Então, o sujeito, ele tem uma certeza absoluta, ele parte para uma certeza absoluta positiva, ele parte para decisões positivas, ele toma ações positivas, o resultado é positivo. Então, primeira coisa, ele tem que ter uma certeza absoluta. Então, por que você não realiza o impossível? Você não tem a certeza absoluta do teu sucesso. É isso. Você ainda não tem a certeza absoluta do teu sucesso. Você ainda não decidiu realizar. Então, você não tomou as ações necessárias para isso. E por isso que o resultado, muitas das vezes, é negativo. Então, quando a gente realiza, quando você tem uma certeza absoluta positiva, você parte para uma decisão positiva, você toma as ações positivas, o resultado é positivo. E as pessoas que não realizam, elas têm a certeza absoluta negativa, ela toma decisões negativas, ela toma ações negativas, e o resultado dela é negativo. Então é isso que acontece. Quando você entende que você tem que se autoanalisar, a autoanálise te faz crescer. Vou dar um exemplo de Josué. As muralhas de Jericó eram impossíveis de ser transpassadas. Mas quando Josué se reanimou, ele teve a empolgação da alma, a empolgação da alma. O que é empolgação? Não é apenas o sentimento comum, significa animação ao extremo. Ou seja, o sujeito está muito mais do que animado. Então, Deus falou, Josué, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque o Josué estava desanimado. Por quê? Porque ninguém acreditava nele. Além de ninguém acreditar nele, ele também não acreditava nele. Então as pessoas falavam assim, o Josué não tem condição de liderar. O Josué não tem inspiração nenhuma. O Josué não tem força. Não tem capacidade de ser líder. Não tem capacidade de ser alguém. Ele não é um líder bom, ele é um cara incapacitado. E assim foi indo. Foi indo, falavam muito mal dele. Mas quando ele decidiu, Josué decidiu, ó, a partir de hoje, eu sou um líder. Deus animou o camarada. Ele se autoanimou. Então a animação foi ao extremo. A animação foi tão grande, tão poderosa, tão extraordinária, que quando eles deram a volta nas muralhas de Jericó, a muralha caiu. Mas primeiro o que ele fez? Ele contagiou os jovens. Os jovens contagiaram os adultos contagiaram os mais velhos contagiaram os anciões, e os líderes de cabeça de tribo se contagiaram, e ali houve uma grande transformação, onde houve o contagio. Então ele contagiou todas as pessoas, ele influenciou as pessoas que o impossível ia acontecer. Então talvez você não está influenciando as pessoas e você não está se auto-influenciando. Vou fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você não vibra com um novo projeto? Talvez nem projeto você tem mais, você é um empresário. Coisa triste quando o empresário nem projeto não tem. É triste quando o empresário chega
para conversar comigo ou com outra pessoa e ele fala que ele não tem um projeto, que ele vai só empurrando com a barriga, vai só levando a vida. Por isso que os resultados inimagináveis não têm acontecido. Por isso que o impossível não acontece. O impossível fica lá no impossível. O impossível fica no impossível, porque ela não decidiu realizar, ela não decidiu materializar, ela não decidiu crescer, não decidiu desenvolver. Então, a arte de desenvolver o seu potencial, a arte de desenvolver a sua mente, está quando você decide dentro de você, bom, a partir de hoje eu vou sim fazer exercício. A partir de hoje eu vou ser o melhor na área que eu estou. A partir de hoje eu vou aumentar a minha produtividade. Foi o que eu fiz. Eu decidi, eu faço só 3 peças. Eu tive que reconhecer, pô, eu não sou tão bom assim. Eu vou lutar para fazer 4. Eu vou lutar para fazer 5. Vou lutar para fazer 6. Vou lutar para fazer 7. Vou lutar para fazer 8. E eu ali, estudando, eu tinha um curso de analista da qualidade que eu fazia. O que eu fazia? Eu saía do trabalho e até a trajetória do curso era quase 1 hora de ônibus. O que eu fazia? Ficava estudando, pegava a papelada toda e ficava estudando no meio do caminho. Ali já abria a minha visão, abria a minha mente, já aprendia o novo, já não chegava tão comum lá no curso, já chegava ali afiado, já chegava com a mentalidade forte, já chegava ali com um estudo na cabeça, e ali eu fui aprendendo. O curso de 6 meses de analista da qualidade, curso extraordinário. Nesse curso eu aprendi muita coisa. O professor desse curso ele era tão bom, que ele fez o impossível acontecer, que era eu aprender. Então eu tinha muitas dificuldades de aprender, inúmeras dificuldades de aprender. Então o meu processo do aprendizado era bem mais demorado do que os outros, mas eu consegui realizar. Recebi o meu diploma de análise de qualidade, tenho ele até hoje, tirei uma nota boa e aprendi sobre. Eu entendo sobre gestão da qualidade dentro da empresa, análise de qualidade, eu entendo sobre todo o processo da gestão. Então é muita coisa que a gente aprende, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo. Fiz vários cursos, fiz uma formação em coach, fiz um curso de palestrante, fiz outro curso de palestrante, e assim foi indo, a gente foi aprendendo, a gente foi desenvolvendo e aprimorando os conhecimentos. Então, quando eu dou uma palestra, essa palestra ela traz muito benefício para dentro da empresa, muito benefício para aquele ambiente de trabalho. Então, se você diz assim, eu quero contratar uma palestra, aí está um número, número da contratação da palestra. Ou quero um curso, um treinamento. Eu tenho vários cursos, vários treinamentos, tenho curso de superação, maravilhoso, curso de superação. Tem uma formação de palestrante que você pode fazer comigo também. É um curso muito bom. Então são várias coisas, vários cursos, vários treinamentos que você pode fazer comigo. Basta você ligar para esse número, você vai aprender muita coisa. Tem a mentoria Love Master, tem a mentoria Yes, tem a mentoria Diamante. Todas essas são mentorias de um dia inteiro. Eu vou lá, se você me chamar, eu dou um dia inteiro de mentoria. Love Master, o Diamante ou a mentoria Yes. Eu já dei um pedacinho, um fragmento pequeno dela ali de 1 hora e pouco no YouTube, e as pessoas aprenderam muito. Mas o que eu quero dizer para você é que você pode chegar aos lugares que você não chegou ainda. Só que você não decidiu na sua mente. Quanto tempo demora para uma transformação de vida? É simples, apenas 3 segundos. Quando você decide e determina, o teu cérebro demora 3 segundos para passar toda a informação para o teu corpo que você é um campeão. Você sabia disso? Que demora 3 segundos para o ser humano mudar de vida? Quando você decide fazer coisas boas, quando você decide viver o extraordinário, você consegue. Então, eu quero que você grave essa frase
poderosa, poderosa. Eu já falei em outra live, mas eu vou repetir essa frase, ela é muito poderosa. Como maçãs de ouro, é a palavra dita na hora certa. Então eu estou aqui entregando maçãs de ouro para você, porque eu estou falando as palavras que edificam, palavras que fortalecem, palavras que restauram, palavras que transformam, palavras que trazem outro nível de produtividade, outro nível de energia. Então fala palavras poderosas. Então o que acontece no mundo das empresas? Por que a pessoa não consegue alcançar o impossível? Ela não fala, ela não larga maçãs de ouro para ela mesma, para ela se alimentar daquelas maçãs de ouro. O que acontece? Eu, no meu decorrer da caminhada, eu já larguei maçãs verdes, então às vezes você larga palavras que são maçãs verdes. As pessoas muitas das vezes ela larga maçãs pela metade, larga maçãs. O problema do dia a dia de hoje é que a pessoa que é negativa, ela larga maçãs ruins, maçãs podres, maçãs mordidas, maçãs com lixo tóxicos, envenenadas. É isso que traz o problema para a vida da pessoa. Um exemplo, quando a pessoa tem uma mágoa, ela só larga maçãs ruins. Ou seja, ela larga muita palavra negativa. Tem pessoa que ela tem a mania de ficar reclamando o dia inteiro. O dia inteiro. A pessoa que reclama o dia inteiro, ela não consegue materializar. Grave esse código. Pessoas que reclamam o dia inteiro não conseguem materializar. Pessoas que reclamam o dia inteiro, suas maçãs ruins, talvez não estão até tão podres, mas são ruins. É ou não é? Então, o que acontece? Você tem que trocar as tuas palavras. Então, como maçãs de ouro é a palavra dita na hora certa. Isso está em Provérbios. Então, a palavra dita na hora certa edifica, fortalece, transforma, revigora, capacita, disciplina, ensina, restaura, guia para o caminho certo. Então, as maçãs ditas na hora certa fortalece o ser humano, alimenta a tua alma, alimenta a tua espiritualidade, alimenta a tua mentalidade. Então, quando você é essa pessoa que é um líder da alma, não do ego, você consegue acreditar que o impossível vai ser realizado. Então, você tem que materializar, tem que aprender a materializar. Tem que aprender a materializar. Muitas pessoas não aprenderam ainda a materializar. Ela fica assim, ó, eu não materializei porque é culpa do governo. Eu não materializei porque é culpa do fulano, é culpa do Beltrano, é culpa do ciclano. Não, você tem que ter o quê? A autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Então, muitas pessoas, elas perderam a autorresponsabilidade. Ela bota a culpa no A, no B, no C, no D, no E. E não é isso que você tem que fazer. Não é isso que você tem que fazer. Então, quando você crê, a coisa acontece. O que Cristo fazia, que aumentou dos mentores? Quando ele enxergava alguém que era paralítico, ele falava assim, o negócio é o seguinte, levanta e anda. Levanta e anda. E é isso que você tem que falar para sua vida. O negócio é o seguinte, ó, projeto, levanta e anda. Sonhos, levanta e anda. Aqueles projetos que você não estava conseguindo realizar, você vai falar assim, ó, levanta e anda, levanta-te e anda. Então, muitas pessoas, elas ainda estão pedindo por favor. Quando que você não realiza? Quando você se depara por de frente por mar vermelho, você pede por favor. Então, quando Moisés parou de frente para o mar vermelho, ele não pediu por favor. Ele estendeu o cajado e usou a autoridade e a coisa andou. E é assim que você tem que fazer na tua vida profissional. É assim que você tem que fazer na tua vida social, no teu servir, no teu sentimental, no intelectual, no financeiro. Então, você é o autor, o protagonista da tua vida. É você que decide o que você vai fazer. É você que decide
O que você vai fazer da tua vida? Eu não posso tomar a decisão por você, nem você pode tomar a decisão por mim. É uma decisão pessoal do ser humano. É uma decisão que você que decide realizar através da tua mudança de mentalidade, através da tua mudança de comportamento. Então, nesse número aí, que está aí na tela, você vai copiar esse número, vai me chamar no WhatsApp, você pode fazer toda uma mentoria, ou uma transformação, ou uma palestra, ou um treinamento, ou um curso dentro da tua empresa. Então, um exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu estou dando curso de superação, um curso maravilhoso, R$ 500 por pessoa. Então, esse curso de superação é muito bom, é muito poderoso. Mas esses dias eu fiz uma Black Friday, que era por 270. Então, a minha palestra de superação, ela já é mais cara. Uma palestra é uma coisa, um curso é outro, um treinamento é outro, uma mentoria é outra. Então, a mentoria que eu tenho também do Love Master, ela é extraordinária. Faz você despertar o seu amor máximo, o seu potencial. E você consegue atingir os níveis que não atingiu ainda. Os níveis que não conseguiu ainda. Então, eu fiz um pedaço de 1 hora, mas ela é um dia inteiro. Você pode fazer um dia inteiro de mentoria Love Master comigo. Então, você vai chamar esse número aí e a gente pode fazer vários conteúdos, várias transformações. A gente pode participar de inúmeras coisas. Minha agenda já está lotada para 2025. Já tem 12 eventos, 12 encontros que vai ter. Então isso é maravilhoso. Mas também dou palestra em vários lugares. Dou palestra em inúmeros lugares. Quando me chamam para palestrar, eu dou a palestra também do Poder das Metas. É uma palestra extraordinária, que é onde as pessoas aprendem tudo sobre como alcançar suas metas. Então tudo isso, o impossível só é impossível quando você decide materializar. Então ele só vai ficar no impossível quando você decide materializar. Aí ele vai se tornar possível. O teu impossível vai se tornar possível. Vai se tornar possível. Então, cara, eu quero que você aprenda. Quero que você desenvolva. Eu quero que você cresça. Eu quero que você coloque a mão na consciência. Abandone os erros, as falhas. Abandone tudo aquilo que está impedindo você de ser produtivo. Tudo aquilo que está impedindo você de realizar esse ano. Então, como eu falei lá, quando o camarada decide, ele faz o impossível. O dia que o camarada lá da minha equipe falou, deita 10 no chão, que eu vou dar um salto mortal pelos 10. Cara, eu olhei assim, mas meu Deus, cara, esse cara vai fazer algo, mas isso é impossível dele fazer. Eu duvido que ele vai fazer isso. Até eu duvidei. Mas quando eu vi o camarada fazendo, todo mundo que achava que não dava, perdeu a desculpa. Então, o invejoso odeia quem já conseguiu. Por que ele odeia quem já conseguiu? Porque ele perde a desculpa dele. Então, você tem que ter essa mentalidade de não ficar só dando desculpas, mas de realizar os teus projetos, os teus sonhos. Ir atrás dos teus objetivos. E não só ir atrás dos teus objetivos, como ir à frente dos teus objetivos. Como tomar as ações certas rumo ao objetivo. Tomar 5 ações todos os dias que te levam rumo ao teu objetivo. Então, quando você tem uma tomada de ação que é verdadeira, que é de fato e verdade, você está focado naquilo, você decidiu aquilo, eu quero emagrecer, eu quero ser um empresário, eu quero fazer palestra na minha empresa, eu quero chamar esse palestrante aí para palestrar na minha empresa. Quando você decide, você consegue realizar.
Quando você decide, você consegue performar. Quando você decide, você sai da zona de conforto, sai da zona do comodismo, sai da zona da lama e entra em alta performance. E entra num nível que você não tinha entrado ainda. Entra no estado mental de energia mil. Então, a gente está aqui hoje, agora, para realizar. Então, eu quero que você reflita. Reflita tudo que você passou esse ano. Olha, esse ano, talvez você diga assim, esse ano eu não realizei nada. Esse ano eu não consegui nada. Então, chegou a tua chance. Chegou a tua chance. Talvez você diga assim, esse ano eu não consegui ter paz. Esse ano eu não consegui perdoar. Eu não consegui entrelaçar o relacionamento entre eu e a minha família. Então, o impossível só é impossível quando você decide materializar. Então, vou fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não materializou nada em sua vida? Você vai deixando o tempo passar, não deixa as coisas fluírem, ou não é? Você vai deixando o tempo passar e você acabou que não realizando. Tudo por conta de você não ter uma mentalidade forte. Tudo por conta de você não decidir materializar. Talvez você decidiu ficar na depressão. Você decidiu ficar nesse vício. Você decidiu ficar nesse sofrimento. Você decidiu ficar triste. Talvez, é verdade. Parece que é uma loucura, mas tem pessoas que decidem ficar em depressão. Tem pessoas que decidem ir para a vida errada. Se você, grava esse código, se você há tanto tempo decidiu para ir para a vida errada, por que não decidir, desculpa, pessoal, fazer o certo? Por que não decidir materializar? Por que não decidir realizar? Por que não decidir transbordar? Por que não decidir estar mais focado no teu objetivo? Por que não decidir alcançar tuas metas? Por que não decidir fazer o certo? Grava isso. Por que você vai fazer o certo, o errado, se você pode fazer o certo? Por que? Grava esse código. Grava essa sacada, esse insight que eu estou dando para você. Por que você vai fazer a coisa errada, que você sabe que está dando errado? Você sabe que esse caminho vai te destruir. Esse caminho não é o caminho da competência, esse caminho não é o caminho da gratidão, esse caminho não é o caminho da retidão, não é o caminho da honestidade, não é o caminho da integridade, não é o caminho do amor. Porque você vai decidir ir para o caminho errado se você pode ir para o caminho certo? O caminho que vai te fazer feliz, que vai fazer você realizar os seus projetos, seus sonhos, vai fazer você ser mais produtivo. Então, põe a mão na consciência. Então, quando você reflete, põe a mão na consciência, você materializa, você realiza, você transborda, você toma atitudes que você mesmo vai se impressionar com as atitudes positivas que você está tomando. Você mesmo vai se transformar na melhor versão. Então, você está aqui hoje, não só para aprender um conteúdo, mas para ter um estilo de vida. É verdade. Se você se conectar com Deus, você aprender o meu conteúdo, você aprender sobre energia, você não vai ter apenas um conteúdo, você vai ter um estilo de vida. E essa é a verdadeira proposta de um treinamento dentro da empresa, de uma palestra dentro da empresa. Então, já me chamaram para inúmeros treinamentos, e nesses treinamentos eu ensino muita coisa, ensino muita técnica, muita ferramenta, muita sacada, muita estratégia, muita coisa boa. Então, vou dar um exemplo para você. Havia um homem da mão ressequida. Isso está no Novo Testamento. Desculpa. Havia um homem da mão ressequida. E esse homem, ele tinha uma mão leprosa. Mas quando ele estendeu a mão para Jesus, imediatamente a mão ficou curada. Então, o que acontece? Quando você, talvez é o cara da mão leprosa,
você não consegue realizar. Tudo que você toca quebra. Tudo que você toca retrocede, não anda. Tudo que você toca, as coisas parece que o Zeca Pimenteira entrou ali e deu tudo errado. Mas quando você estende a mão a Cristo, que é o mentor do mentor, daquele que tem autoridade, a sua mão é limpa. Então, o segredo do processo do realizar é você ter a mão boa, a mão que vai plantar a semente e a semente vai germinar. Então, tem o ditado que chama, né? O fulano tem a mão boa, que é o que? A pessoa que planta e aquela plantação frutifica, e aquela plantação dá muitos frutos e a pessoa acaba engrandecendo esses frutos e ela acaba crescendo muito, 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 mas muito mesmo. Então, muitas coisas que não aconteceu foi porque você não decidiu. Grava isso. Grava esse código. Muitas coisas que não aconteceu na sua vida é porque você não tinha decidido ainda. É porque você não decidiu. Coisas boas que não aconteceram na sua vida é porque você não decidiu. O corpo saudável que você quer é porque você ainda não decidiu. O palestrante que você quer ser é porque você ainda não decidiu. Senão você já estaria sendo. Então, quando você decide de maneira extraordinária, de uma maneira que é positiva, então o poder de ser positivo, esse poder, essa energia de ser positivo é o que transforma a vida. É o que transforma, é o que capacita o homem, capacita as pessoas a chegarem em níveis que ela não chegou ainda. Então, aqui nessa live, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito, eles estão comigo. Eles me fortalecem, eles me guiam, me orientam, me capacitam e me dão direção para te ajudar. Então, por isso que eu falo que tem que ter um nível de espiritualidade. Senão, não acontece a grande transformação. Até acontece uma transformação superficial. Mas a grande transformação, a grande mudança, o impossível mesmo vai acontecer quando você tem espiritualidade. Quando você entra em um mundo de espiritualidade, você consegue fazer inúmeras coisas. Então, quais decisões você vai tomar hoje? Vou fazer uma pergunta. Quais decisões você vai tomar hoje para você ser feliz? Hoje, talvez você diga assim, as decisões que eu vou tomar hoje é fazer exercício, fazer curso profissionalizante, ler um livro, me capacitar, orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus, ser mais intensivo, um cara espiritualizado nas minhas orações. É assim que você vai ser. Você vai ser um profissional mais atrativo, um profissional de mais qualidade. É isso que você tem que ter em mente, é isso que você tem que ter na sua mente, essa visão positiva do futuro. Então, meu nome é Robson Josué, eu tenho 36 anos de idade, já apareci em inúmeros lugares. Você diz assim, cara, eu quero uma palestra, eu vou palestrar. Então, que nessa live aqui você aprenda muito, que nessa live que você consiga desenvolver, que nessa live que você consiga aprender o que eu estou te ensinando, aprender várias coisas. Vou contar uma história para você, uma história muito interessante, uma história muito forte e impactante. Essa história que eu vou contar para vocês, ela é impactante, é uma história muito forte, uma história que realmente é um divisor de águas e vai fazer você transbordar. Olha só, havia três camaradas, havia 3 alunos e o sábio. O que aconteceu? Esses 2 alunos eram quietos e um aluno bagunçava a aula. Ele sempre interrompia a aula com perguntas. É verdade, ele sempre interrompia a aula com perguntas. E aí um certo dia, o, o aluno faltou. E o professor falou assim, puxa vida, o aluno faltou. Aí o professor, o sábio, né? O professor sábio começou a chorar. E aí não sabia por que ele estava chorando. Os 2 alunos perguntaram, professor, por que você está chorando?
Não estou chorando porque o fulano não vem. Tá, mas ele é o único que incomodava na aula, interrompia, atrapalhava todo mundo. Mas é o seguinte, eu só sou sábio porque ele me fazia as perguntas que eu não sabia, eu ia estudar. E com vocês, você não me pergunta nada, eu não vou ser mais sábio do que eu já sou. Então, com aquele camarada ali que estava colocando o problema, digamos assim, ele se tornou mais sábio. Então, quando você consegue quebrar a barreira do impossível, quando você tem a arte de resolver problemas, quando você tem em mente essa arte de resolução de problemas, essa mentalidade de resolver os problemas que você não estava conseguindo resolver, ou seja, os problemas de difícil solução. Quando você tem essa mentalidade, tem esse prazer de resolver os problemas, você consegue materializar mais do que outras pessoas. Vou tomar uma água. Você deixa eu tomar uma água? Eu vou treinando, as pessoas vão me dando sede. E pelo devido cansaço do dia, vai me dando sono. Mas eu tô aqui me dando o melhor de si, dando o melhor de mim, não só o melhor de mim, mas dando a minha versão máxima, mas orientando pessoas a entrar em um caminho poderoso, a entrar aos pés dela, se apressar para o bem. Então existem as pessoas que têm os pés que se apressam para o mal. Existem pessoas que têm o pé que se apressam para o bem. Então, para onde você tem se apressado? Para fazer o bem? Para fazer o mal? Para fazer o bem para si mesmo? Ou o mal para si mesmo? Ou o mal a alguém ou outra pessoa? Então, a Bíblia relata que é o best-seller mais poderoso que tem. O best-seller mais bem vendido. Então, existe o pé que se apressa para o mal. Ou seja, os pés que se apressam para não materializar nada, para não realizar. Os pés que se apressam para a coisa errada. Então você tem que ter os pés que se apressam para o bem. Os pés que se apressam para o materializar. Os pés que se apressam para o realizar o projeto que você tem que realizar. Então, esses projetos talvez estão afundados no lodo. O que você vai fazer? Retirar esses projetos que estão no lodo ou estão engavetados, tirar da gaveta e fazer eles se tornarem realidade. Fazer eles se tornarem um projeto novo, um projeto de quem realiza. Então olha só. Eu quero que você grave essa frase que eu vou falar para você, uma frase muito impactante, muito impactante. Olha só. Quem anda com tolo se tornará tolo, mas quem anda com sábio se tornará sábio. Está em Provérbios isso. Então talvez você está andando. O que isso significa? Pessoas que não estão agregando valor. E aí cada vez o impossível fica mais impossível. Então quando você crê, você acredita no teu potencial, você tem que se afastar das pessoas negativas. Você tem que se afastar do erro, do engano. Então, quem anda com tolo se tornará tolo, quem anda com sábio se tornará sábio. Então você vai se tornar mais sábio andando com sábio. Meu pai falava a seguinte frase, a seguinte palavra. Cara, você tem que andar com pessoa que sabe mais que tu, cara. E o porquê, pai? Sim, se você andar com pessoa que sabe mais que tu, você vai desenvolver. Se você andar sempre com as mesmas pessoas, você não vai desenvolver tanto como desenvolveria. Mas se você andar com pessoas que sabem mais que tu, você vai ser o pior daquela turma. Mas, com o tempo, as pessoas que sabem mais que tu, vai fazer você desenvolver, crescer, evoluir, sair da zona de conforto, entrar em níveis inimagináveis. Então, o poder da realização, o poder do realizar, o poder do materializar, essa energia está quando você se decide materializar aquilo que você quer. Aquilo que você quer. Então, primeiro anota no papel o teu projeto
E depois o quê? Você vai decidir materializar onde? Aqui, na cabeça, na mente, no teu intelecto. Então muitas pessoas, elas não decidiram nada ainda. Elas estão indecisas. Elas pensam, é final do ano, não tem como eu decidir nada. Eu vou deixar tudo pro ano que vem. Tudo pro ano que vem. Tem pessoa que é assim, né? Eu vou vencer, mas é o ano que vem. Eu vou emagrecer, mas é o ano que vem. Eu vou fazer tal coisa, mas é o ano que vem. E esse ano, chega o ano após ano, ela não fez coisa alguma. Chega ano após ano, ela não fez coisa alguma, porque ela ainda não decidiu. Porque ela ainda não determinou. Porque ela ainda não se esforçou para fazer aquilo. Então, não basta apenas se esforçar. Tem que materializar, tem que decidir, tem que realizar. Tem que ser alguém mais produtivo. Você tem que ser o cara da produtividade, o cara que move montanhas. Então, muitas das vezes, você não está movendo as montanhas para você alcançar o teu impossível. Você não está se conectando de verdade com o teu propósito de vida. Então, muitos nem propósito de vida tem mais. Ela perdeu o sentido da vida, perdeu o propósito, perdeu a umbridade. Então, muitas pessoas, elas não têm mais aquela garra, aquela força, aquela energia. Então, você vai aprender muita coisa. Eu treinando você, eu ensinando você e guiando você. Então, aprende com um mentor, tenha um mentor, tenha mentores. Esses mentores vão te dar o feedback daquilo que você deseja. Então, muitas pessoas, ela pensa que ela pode tudo. Então, ela já não crê mais no impossível se tornar possível, porque ela não acredita mais. Ela não crê mais, ela não aquilo ali, desculpa, aquilo ali não é mais para ela. Ela já não acredita mais no projeto, ela já não acredita mais no realizar, não acredita mais no materializar, não acredita mais que a vida dela pode ser abundante se ela começar a crescer, se ela começar a determinar, se ela começar a se esforçar. Então, olha só, vou contar uma história para vocês, que é uma história muito interessante. Então, vou contar a história de José para vocês. José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Só que lá na frente ele se tornou governador de todo o Egito. E ali naquele momento ali de superação, ele é o único do Egito que tinha comida. Desculpa. Ele é o único do Egito que tinha comida. Então ele começou. Ele foi sábio. Por quê? Por que ele é o único que tinha comida? Porque ele tinha que interpretar o sonho de Faraó, e Faraó falou que sonhou 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E aí as vacas magras engoliram as gordas. O que isso significa? Que ele teria 7 anos de prosperidade e 7 anos sem prosperidade. E aí ele decidiu guardar em celeiros, ele decidiu guardar o alimento. E aí, como ele guardou aquele alimento, 20%, se eu não me engano, ele pôde ter lá na frente para ajudar outras pessoas. Ele pôde ter lá na frente para sustentar outras pessoas. É assim que acontece. Então, quando você decide realizar, você consegue realizar. Quando você decide materializar, você consegue materializar. O ser humano é dotado de sabedoria, mas ele precisa da sabedoria de Deus. Ele precisa do conhecimento que vem do alto. Ele precisa do conhecimento que vem do céu. Conhecimento do Deus Altíssimo. Então, espero que essa live pôde ajudar você, que essa live pôde transformar você. O impossível só é impossível quando você decide materializar. Então decida materializar, decida realizar, decida transformar, decida performar, decida chegar em níveis que ninguém chegou ainda. Então, tudo que eu queria dizer eu falei.
Então, um forte abraço a todos. Então, o impossível só é impossível quando você decide materializar. Quando você decide materializar, você realiza. Então, um forte abraço a todos. Então, até a próxima vídeo.